E está no ar o primeiro episódio do Talk Show. Quem sabe fala ao vivo. Aqui quem está falando é o Patrick, sou engenheiro de materiais, Master Positivo e Coach, analista de perfil comportamental de forças de caráter e virtudes. E no primeiro episódio eu estou aqui com uma super convidada querida, a Rosemary Linares. Ela é terapeuta e analista corporal, uma técnica bem diferente da que eu costumo utilizar na análise de perfil comportamental, e hoje vamos falar bastante sobre esse assunto. Sem mais delongas, Rosemary, conta um pouco para a gente sobre o seu trabalho. Olá, Patrick. Entre essas terapias que eu trabalho, a análise corporal é uma das mais, assim, que eu faço, por ser uma ferramenta que transforma a vida. Na verdade, todas elas, né? Mas vou começar falando de uma em uma para ficar mais fácil o entendimento, porque, na verdade, uma complementa a outra, né? Eu comecei, na verdade, quando a primeira terapia que eu comecei a trabalhar, que na verdade é uma ferramenta, foi análise corporal. Até porque eu estava buscando meu autoconhecimento e eu queria saber mais como minha mente funciona e, na verdade, eu comecei para buscar para mim. Mas depois, pelo resultado que eu tive, como, né, mudou minha vida, mudou minha visão de mundo, de tudo, eu quis fazer isso, levar isso para outras pessoas também, né? E aí foi onde eu resolvi me formar, fazer a formação, né, de analista corporal e atender as pessoas para que elas conhecessem e tivessem o mesmo que eu tive, né, os resultados. Os resultados, assim, é incrível. Né? Na análise corporal, existem 5 traços de personalidade, né, que são formados desde o ventre até os 5, 6 anos de idade. E esses 5 personalidades são formados pelo trauma que a pessoa tem, né? Que a pessoa passou em cada fase da vida, até os 5, 6 Então, anos mais. entendi. E, Então, esses traços eles se constroem entre o 0 ano até sim, os 5, 6 anos. Ele não, a partir dos 6 anos, ele não é mais modificado. Independente não, da situação em que a pessoa passa, ela permanece com esses mesmos traços. sim, ela permanece com os mesmos traços. O que pode é, assim, potencializar alguns traços, né? Porque daí ela continua sofrendo aqueles mesmos traumas, né? Quando ela vivencia aquele trauma de novo, é como se ela potencializasse aquilo. Então, quando você descobre, né, que nós temos um método, né, uma ferramenta que mede, né, as porcentagens de cada traço, né, e os analistas corporal, eu, por exemplo, como analista corporal, eu tenho essa ferramenta e eu aprendi a analisar, né, que a gente analisa rosto, olhos, boca, tronco, quadril e pernas, e aí é gerado um gráfico, né, uma pontuação, e você sabe quanto de cada traço você tem. O que acontece? Quando você sabe a sua personalidade, que você conhece os seus traços, aquilo que você acha que é um defeito, você pode entender que aquilo é um superpoder, porque muitas vezes nós vemos em nós os nossos defeitos, né? Os nossos traumas, os nossos medos. E aí você começa a se conhecer, a entender como a sua mente funciona, como sua personalidade for formada, quais são os seus... E cada traço também, além do trauma, ele traz um recurso. Então, você vai aprender a lidar com o seu recurso, você vai aprender a buscar esses recursos, entender como eles funcionam e buscar sempre viver no recurso, né? Porque cada traço tem um recurso e tem um jeito de funcionar. E quando você conhece a porcentagem de cada um, fica bem mais fácil de você, né, se colocar no mundo, de você enfrentar os seus problemas, né? Desde problema de relacionamento, dinheiro, tudo na vida tem a ver com nossos traços. Os relacionamentos mesmo, quando você conhece a si mesmo, os seus traços, o traço da outra pessoa, fica bem mais fácil, porque por exemplo, um casal,
Se um tem um traço de personalidade que gosta de ficar lá na caverna, que gosta, né, de se isolar, que gosta de viver no mundo dele, e o outro gosta de sair, de passear, né, de ver gente, de comunicar, de tocar, de abraçar, isso gera um conflito. E muitas vezes os casais não sabem nem por quê. Isso com filhos também, isso vale para os filhos, em geral, né, em pessoas em geral, em relacionamentos em geral. Isso acontece porque as pessoas são diferentes, e quando a pessoa conhece a personalidade um do outro, fica mais fácil, porque você consegue entender o porquê que ela funciona daquele jeito, e aí é gerado acordos, né? Olha, eu vou abrir mão hoje, né, daquilo que eu quero, da minha caverna, lá do meu sossego, para satisfazer o outro, e vice-versa, e assim as relações ficam mais leves, mais tranquilas. Uhum. Então, quer dizer que a análise corporal trata-se de uma alternativa à análise de perfil comportamental. Assim como Sim. existe o DISC, o MBTI, que é o mais antigo, que o pessoal conhece também com frequência, o VIA, Hum. de forças de caráter e virtudes, a análise corporal está aí para ajudar a pessoa a identificar um pouco melhor os seus próprios traços de personalidade Uhum. e o das pessoas próximas a ela também, né? É que Sim. isso, quando a pessoa consegue entender em si e no outro, ela consegue ter mais facilidade na hora de se relacionar com outras pessoas, porque ela passa a ter um entendimento de por que a pessoa age daquela maneira. Isso? Sim. Certo? E no trabalho, né, em tudo, Uhum, né, porque às vezes você está num trabalho que te expõe, que você não gosta de ser exposto, você está num trabalho onde você está num lugar lá, numa função que não é compatível com seus traços, e quando você conhece a sua personalidade, é mais fácil de você conseguir se adaptar em outro ambiente, né, mudar de emprego, às vezes até é necessário. uhum, Isso vale para as empresas também, para fazer análise dos seus funcionários e colocar cada um numa função. Isso vai fazer com que eles rendam mais, com certeza. uhum. É E quais para a são, vida. sim, e quais são essas 5 categorias aí que você disse que existem na análise corporal? Então, o primeiro traço, ele é formado ainda no ventre, né, na barriga da mãe, até mais ou menos um mês de idade, que é o esquizoide. Vou falar alguns nomes, não se apeguem aos nomes, porque não tem nada aqueles filmes. Primeiro é o esquisito. Não, mas não é esquisito, não. Ele é um traço que ele é formado ainda na barriga, né, durante a gestação, às vezes a mãe tem algum problema, né, na verdade é a percepção da criança lá, né, no útero, com o mundo externo aqui fora. Como ela não sabe o que está acontecendo, então ela imagina na cabeça dela e ela, né, ela se contrai e ela fica, né, só pensando, só na cabeça, só, né, ela concentra a energia dela toda na cabeça e aí é formado o esquizoide, que é um traço que ele gosta de se isolar, mas ele é um traço muito criativo, ele é muito, né, então ele não gosta de incomodar ninguém, e esse traço, eles são pessoas magras, finas, pessoas mais que tem energia mais na cabeça mesmo, né? Aquelas pessoas que você olha para elas, você passa a dar a aparência de uma pessoa que não tem energia no corpo, mas são pessoas muito criativas e muito inteligentes também. E lembrando que nós temos todos os traços, né? Alguma porcentagem maior, dependendo de como foi formada essa personalidade. O segundo é o oral, que é formado na época da amamentação. Quando a criança está lá no berço, às vezes tem uma etiqueta incomodando, ou uma fralda suja, e a criança chora, e a mãe vai lá e leva uma mamadeira, dá uma mamadeira. A criança faz qualquer coisa, ela dá uma mamadeira. Então, ela começa a entender que tudo funciona, né, com comida. E, e a criança entende também que chorar resolve, né? Então, ela começa a se comunicar através do choro, que é a única coisa que ela sabe fazer. E aí são pessoas mais cheinhas, mais fortinhas, né, fofinhas, e ela começa a se moldar o corpo também para ela ficar mais fofinha para as pessoas pegarem ela no colo e tal. E assim é formada essa personalidade.
né? E ela morre de medo de ser abandonada, né? Porque ela ficou muito tempo sozinha lá no berço, só, né? Recebendo comida. E aí ela é uma pessoa muito comunicativa, ela tem né, aquela pessoa que fala bastante, que gosta de contato, que gosta de abraço. E o terceiro traço é o psicopata, que não tem nada a ver com os filmes. Não tem nada a ver com os filmes. É um traço que é formado quando a criança começa a andar, a interagir com as pessoas. Quando a mãe chama a criança e fala assim, olha aí como que ele é engraçadinho, faz isso, ele faz de novo, ele faz. Aí chega uma hora que ele não quer fazer mais. Aí ela manda ele brincar. E aí ele começa a entender que ele só serve para alguma coisa, né? Que ele só é agradado, que ele só recebe alguma coisa se ele fizer alguma coisa. Então, ele aprende a lidar com as trocas, né? Eu faço alguma coisa para receber alguma coisa em troca. Então, se eu vou fazer alguma coisa, eu também quero alguma coisa em troca. E aí ele se sente manipulado. E aí, para não ser só manipulado, ele começa a manipular também. Então, ele começa a formar esse traço né, onde ele funciona em troca. Então, o medo do psicopata, que tem um grau alto de psicopatia, ele A polícia. é a manipulação. Ele morre de medo de ser manipulado, então ele Achei que está era da sempre... polícia. Oi? Achei que era da polícia. Não, não. Ele então, ele morre de medo de se manipular. Então, ele manipula primeiro e ele está sempre no comando. Está sempre dando jeito, olhando para ver onde que ele pode. São excelentes líderes, são pessoas, né, com uma facilidade de liderar muito grande, pessoas que têm grandes ideias, mas que gostam que outras pessoas façam por ela. Ela gosta de estar no comando. O quarto traço é o masoquista, né, que é formado quando mais ou menos no desfraude, né, quando a criança começa a entender que aí ele começa a ser, às vezes está com a fralda suja, ou alguém vai e chama a atenção dele, e aí ele começa a se sentir humilhado. Então, ele começa a fazer tudo perfeito, tentar fazer tudo da melhor forma possível para não ser chamado a atenção, para não ser humilhado. E aí é onde nasce esse traço. É um traço perfeccionista que gosta de tudo nos mínimos detalhes e é uma pessoa que você pode confiar, que é aquela pessoa bem confiável, você pode contar seus segredos, que ela não vai contar para ninguém. E é uma pessoa muito executora, muito trabalhadora, que está sempre tentando fazer o melhor sempre, né? E o medo dela é da humilhação. Então, ela está sempre fazendo tudo melhor para não correr risco de ser humilhada. O quinto traço, ele é rígido, né? É um traço rígido. Ele é formado nos 5, 6 anos de idade, mais ou menos. É quando a criança começa a entender que o mundo é formado em pares, né? Vê o papai com a mamãe, o tio com a titia, o vovô com a vovó. E é a época que ela começa a descobrir a sexualidade, né? E aí ela começa a entender que ela precisa ter o par dela também, que ela quer conquistar. Então, assim, ela se sente traída, porque o papai diz que ela é a princesinha dele, o filho, a mãe diz que é o príncipe dela, só que depois ela fica com o papai, e o medo, aí é onde ela cria o trauma de ser traída, né? Ela se sente traída. E aí ela começa a moldar o corpo e começa a fazer coisas para ser vista, para ser admirada, para estar em primeiro lugar. Então, são pessoas muito competitivas, pessoas que o primeiro lugar é sempre o objetivo dela. Segundo, e quando ela chega no primeiro, ela acha que não fez mais que obrigação. É aquelas pessoas muito exigentes com elas mesmas. Mas são pessoas executoras, que estão sempre buscando a perfeição. Então, esses são 5 traços de personalidades. E quando a pessoa conhece esses traços, sabe, né, como lidar com cada um, e a porcentagem que você tem de cada um, isso te liberta. Porque você, até então, tudo isso que as pessoas sentem dá a impressão de ser errado, né? Uhum. Porque no Axis mesmo, né, falando já de outra terapia que eu trabalho, que é o Axis, que a gente fala que, o Gary Douglas fala que a gente vive buscando aquilo que é
errado em nós, e se a gente não buscasse o que é errado, né? E se buscasse o que é verdadeiro, né? A gente está sempre disposto a buscar o errado em nós, né? Sim, Porque não fomos ensinados assim. Então, quando você descobre a sua personalidade, você sabe como você funciona e como as outras pessoas funcionam, você vive uma vida bem mais leve, bem mais tranquila e com mais facilidade de entender o mundo e as pessoas. sim, como você mostrou aí, cada uma das personalidades tem um ponto forte, né? Tem um aspecto Sim, positivo. Então, sim, a gente, como sociedade, a gente tem esse costume mesmo de olhar só para os aspectos negativos, as nossas falhas sim, e defeitos, e se concentrar nelas. E isso sim, nos desgasta muito, né, nessa busca por corrigir essas falhas e defeitos. E ampliando o nosso autoconhecimento através, por exemplo, da análise corporal, a gente passa a ter consciência de que há aspectos positivos em nós que a gente pode se concentrar e aproveitar para viver uma vida de uma forma mais leve, melhorar os nossos relacionamentos, nosso desempenho, né? E sim. isso é bacana. E aquilo que você acha um defeito, tá tudo certo você ser daquele jeito. Quando você conhece a sua personalidade, você vê que aquilo que você, não é um defeito, não está errado. Tá tudo certo você ser daquele jeito. Vai cair. Mas não. É, e agora, deixa eu entender uma coisa. Você falou que em cada fase da vida, até os 5, 6 anos, a criança desenvolve uma dessas personalidades aí. Agora, dá para no mesmo período ela desenvolver mais de uma ou não? Cada período de Não, fato especificamente um desses traços. especificamente um desses traços. Ela vai sendo formada até os 5 anos, é um por vez, né? Quando chega aos 5, 6 anos, ela já está com a personalidade formada. Uhum, Por isso que a partir dos 8 anos, 10 anos, já dá para fazer uma análise corporal. Depois ela pode potencializar alguns traços, né? Porque conforme ela vai crescendo, ela pode colocar os traços que tiver mais no recurso, eles vai ser mais evidente, ou que tiver muito na dor. Então, eles vão aparecer mais. Né? A gente pode revezar os nossos traços durante a vida. Né? Quem tem bem distribuído, no caso, os traços, porcentagem muito perto uma da outra, eles podem ter, assim, né, uma hora um está no comando, outra hora, né, determinada fase da vida está o outro, mas essa personalidade é formada até os 5 anos, e é uma por vez. uhum. E a variação não é tão grande, então, assim, apesar Não, ao longo da vida pode ter uma pequena variação, dependendo da sim, fase em que ela se encontra, mas a variação não é tão grande para mudar totalmente a personalidade não, da pessoa, o perfil dela. não, para mudar, não. A pontuação muda muito levemente, de 1 ponto, 2 pontos, mas nada assim significativo que possa dizer, agora tinha essa personalidade, por exemplo, tinha um esquizoide com 40% e agora ele está com rígido 40% e o esquizoide 10%. Não, não existe isso. Uhum, A personalidade, ela é para sempre. uhum. E e você aprende a lidar com ela, que você vive uma vida bem mais feliz, bem mais leve, como eu descobri, sim, para mim fez toda a diferença. Para mim também, né? Eu fui uma das Você pessoas que também passei fez, né? com você e foi uma experiência maravilhosa. E isso porque eu já Nada tinha como quem feito uma série de outras análises comportamentais, né? Eu mesmo aplico a análise comportamental de forças e virtudes. Já fiz já. a Alpha, que é de liderança, já fiz o Uhum. DISC também, e uma coisa que eu percebi é que cada uma desses tipos de análise é destinada a um determinado ponto, algum determinado aspecto do nosso perfil comportamental geral. Sim, Então, uma ferramenta complementa a outra, não é uma competição. Ah, essa ferramenta é melhor do que aquela.
mas sim sim, ferramentas que se complementam. Todas são destinadas ao nosso jeito de ser, mas cada uma aborda um determinado aspecto da nossa personalidade, né? sim. E cada pessoa se identifica com aquilo que ela está precisando no momento, né? No meu caso, eu gosto de conhecer tudo e assim, mas eu dei uma fiz uma escolha, né, de algumas para trabalhar, que é a análise corporal, a constelação e o Axis, né, as barras de Axis. Então, assim, são as três que eu atendo com mais frequência. Fiz outras formações também, mas essas é as que eu trabalho normalmente. E o que eu vejo é que uma complementa a outra, que quando você faz uma análise corporal e você vê, né, a dificuldade que a pessoa tem com determinado traço, né, você usa outros métodos para ajudar aquele traço a sair da dor, né? Então, assim, é muito bom, porque uma complementa a outra e a liberdade é maior para trabalhar, né? E é um autoconhecimento, né? Quando você está disposto a mudar e a buscar sua libertação, né? Começar uma vida nova, às vezes, é, é o que é o que há. A análise corporal, a barra de axis, as que você faz também, né? O DISC, a análise comportamental. Então, assim, tudo que leva a pessoa a se conhecer melhor, a entender como ela funciona e a se aceitar, é maravilhoso, é libertador. Sim. Tem alguma contraindicação para fazer essa análise corporal ou não? Não, não, nenhuma. Análise corporal, não. Assim, por exemplo, se a pessoa está grávida, já, né, muda um pouco o corpo. Então, assim, seria legal fazer fora numa época de gravidez, porque o corpo está totalmente, né, diferente do que seria normalmente. Uhum. Mas também dá para fazer tranquilamente, porque o rosto ele é 50%, né, da personalidade. Então já dá para saber mais ou menos, sim. Talvez por causa da barriga não daria 100%, mas tranquilo. Mas não tem contraindicação nenhuma, né, de fazer. É bem tranquilo, pode ser feito por qualquer pessoa em qualquer idade. Muito bem. Acima de 8 anos, 10 anos já dá para fazer, porque a Uhum. personalidade já está formada e já dá para saber qual que é a Sim, personalidade. mais ou menos por aí a faixa etária indicada, né, para fazer a análise comportamental. A que eu faço, por exemplo, ela ouvia de forças de caráter virtuosos é indicada para crianças a partir dos 14 anos. O DISC Uhum, também é nessa faixa. Então, sim. é que é um momento em que a criança já tem já a personalidade dela já mais formatada, né? Sim, e no caso da análise corporal, é o formato do corpo, né? Então, o corpo, ele é moldado até mais ou menos essa idade. Depois, ele só vai continuar com aquele formato, ele vai, né, engordar um pouco, emagreceu, mas não vai mudar o formato do corpo. Então, é pelo formato do corpo, né? Então, em qualquer idade dá para fazer. Não tem contraindicação até 100 anos, tranquilo. Uhum. Dá para fazer em Um qualquer bom idade. ponto a esclarecer aqui para quem está nos assistindo é que a análise corporal é uma análise de perfil comportamental, mas ao contrário dos outros tipos de análise comportamental, que são feitos através de avaliações, né, por testes que o próprio Sim, cliente realiza, preenche, a análise sim. corporal é apenas uma análise do perfil corporal da pessoa e não há nenhum teste, né, que a pessoa preenche. É o terapeuta que olha e vê tudo. Eu olho para você, né? Você já passou por isso. A gente analisa fotos, depois analisa também pessoalmente. De roupa, bem entendido, né? Porque quando fala que é para analisar o corpo, dá a impressão de ser sem roupa, não é sem roupa. O terapeuta é que vai falar para você como você funciona, né? E é surpreendente quando a gente analisa uma pessoa e a gente começa a falar, né, como que ela funciona, o que que acontece com ela fica bem surpresa, porque o corpo explica muito da sua personalidade.
E aí, qualquer problema que você esteja vivendo, a gente consegue identificar e a te ajudar a resolver através de uma análise corporal. Uma coisa que foi interessante de falar, né, nesse aspecto é que muita gente fala, eu tenho não sei quantos anos de vida, eu me conheço há tantos anos, desde quando eu nasci, eu sei tudo sobre mim. Mas não é bem assim, Ah, né? A gente pode ter o conhecimento que for, o autoconhecimento máximo possível. Cada avaliação que a gente faz, assim, de perfil comportamental, a gente aprende algo novo sobre a nossa personalidade, né? É incrível isso. sim, é aquela que eu fiz com você também, foi assim, cada uma é uma descoberta, né? Você vai descobrindo como você funciona e vai ficando mais fácil de você viver a sua vida, né? Porque daí Sim, você tá lá com um problema, ou você tá muito alegre, ou você tá muito feliz, ou você tá muito triste, ou você tá, né, naquele beco sem saída e você lembra, não, eu tenho que usar esse traço, não, eu tenho essa personalidade, não, eu consigo fazer isso. Se eu fizer isso, eu lembro que eu aprendi que eu tenho esse potencial de fazer isso e vou buscar uma forma, né? A gente tira os pontos fixos, né? Que a gente tem ensinado desde criança, que é assim e ponto, né? Existe infinitas possibilidades, existe um mundo bem maior do que a gente imagina, uhum, né? E mais possibilidades do que aquilo que foi ensinado. E o autoconhecimento traz isso, né? A gente olhar o mundo com a visão mais aberta, né? Você olhar o mundo com outros olhos, com outras perspectivas. Você olhar sem julgamento, né? Se for assim, tá errado. Não, se for assim, tá certo. A gente aprende a eliminar isso da nossa vida. Eu, pelo menos, estou aprendendo isso. Eliminar o julgamento, que quando sim, você para de julgar, você consegue ter uma visão mais ampla, né? Receber de tudo aquilo que está ali disponível para você. E fica bem mais fácil. Conhecendo, você consegue, né, escolher, fazer escolhas, né? uhum, A buscar coisas novas, sem preconceito, sem julgamento. sim. Quanto mais nos conhecemos, menos nos julgamos e julgamos o próximo, mais Sim, ampliamos a nossa visão sistêmica do todo e dessa forma mais assertivamente tomamos as nossas decisões, né? Fazemos as nossas escolhas. com certeza, com certeza. Bem Agora, isso. assim, então, você é especialista nessa análise corporal e já passou pelo processo de análise comportamental de forças de caráter e virtude, né, que é o que eu ofereço Uhum. hoje em dia. Como Sim. você, ao passar pelo processo comigo, como que você identificou que ele potencializa ou complementa o serviço do processo de análise corporal? Então, eu amei, porque, que nem eu disse, complementa, né? Você saber como que você funciona, o traço de personalidade é uma coisa. Quando você sabe suas virtudes, seus talentos, é outra visão, né? É diferente. Hoje eu sei como eu funciono, né? Que era o amor, né? A compreensão, as outras lá que agora eu não lembro o nome, mas é assim, é, e assim, falou exatamente o que eu sinto, o que eu sou, e foi incrível, porque eu descobri uma coisa que eu já sabia, só tive certeza daquilo que só veio confirmar, e hoje quando eu vou fazer alguma coisa, eu lembro disso, assim, não, eu sou assim. Isso me ajudou muito, porque eu estava indo para pra um lado assim, que eu não estava, como se eu não fosse eu, né, se protegendo de algumas coisas, né, do mundo, e depois que eu fiz esse, Esse serviço essa de análise análise com corporal. você, da análise sua lá de Uhum. comportamental, de virtudes, né, eu voltei a ser eu mesmo, né, sendo eu, sem me importar com o resultado que aquilo vai ter, porque a minha personalidade é essa.
de ajudar os outros, de fazer pelos outros, e ter prazer nisso, né? Então, me ajudou muito a voltar a ser eu, porque eu estava assim meio, né, me protegendo um pouquinho da vida, né, dos traumas. Então, eu estava deixando um pouco de ser eu mesma. E aí eu voltei a praticar tudo que eu estou acostumada a fazer e entender que isso faz parte da minha personalidade. Não adianta eu fugir disso, né? É que é curioso também, né? Que é o que a gente estava falando sobre o costume que a gente tem de ver as coisas sempre pelo lado negativo, nossas falhas Sim, e defeitos, né? E quando a gente sim, passa pelo processo de análise comportamental de forças e virtudes, a gente vê as nossas virtuosidades, os nossos aspectos positivos. Só que a gente sim, também tem que ter com o entendimento de que não é porque um aspecto positivo que o uso excessivo ou a falta de uso dessa força vão trazer algum benefício para a gente também. Muito pelo contrário, o excesso também traz consequências tanto para nós quanto para o nosso meio. E sim, se a gente deixa de usar, a gente está negando uma parte nossa, que é o que você até comentou, que nós estava indo em contramão do que você realmente é. Aí, quando a sim, gente passa a conhecer as nossas principais forças e virtudes, e a maneira como a gente está fazendo o uso delas, e como a gente tem que passar a fazer o uso, né, preferencialmente, muita coisa muda, né? muito. E aí, quando a gente também tem o conhecimento de que o nosso corpo fala sobre nós, isso expande totalmente a nossa consciência sobre nós mesmos, né? E Sim, muita coisa muda na nossa vida, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, na nossa relação com nós mesmos, com as nossas amizades, com os nossos objetivos de vida, né? com certeza. Tudo acaba impactando. Sim, E eu falo, confesso para você também que às vezes também eu dá uma fugida algumas das minhas forças, porque, para quem não sabe, ao contrário da análise corporal, que são cinco, né? Cinco traços, a, sim, o teste de avaliação de forças e virtudes são 24 traços diferentes, né? 24 forças. Então, para lembrar todas essas forças e as cinco principais, né, que são as mais impactantes na nossa forma de pensar, sentir e agir, às vezes acaba fugindo da mente, mas elas sempre estão presentes sim, lá, de forma inconsciente ou consciente. sim. E, E trabalhando dessas forças é que a gente vai se conhecendo, né? Um pouquinho a cada dia. sim. E como que a gente faz? Quem tiver interesse em fazer análise corporal, como que pode fazer com vocês? Tem que ser presencialmente ou dá para fazer totalmente à distância? Como que funciona? Não, a análise corporal ela pode ser feita à distância, né? Online. A pessoa manda as fotos para mim e eu analiso as fotos e depois né, a gente marca uma reunião como essa aqui, a gente, né, pelo Zoom ou sei lá, qualquer plataforma, e a gente faz essa análise e uma devolutiva online, tranquilamente. E pode ser presencial também, mas é mais online mesmo que eu atendo, bem tranquilo. É, dá para fazer um segmento de várias sessões, até se a pessoa quiser, né, porque tem uma continuação, pode ser feito online. Lembrando que, mais uma vez, que não são fotos nuas, né? Que nem você tinha comentado, Não, muita gente acha. Que são fotos já que está específicas, falando análise corporal, né? Tem que tirar uma foto nua para ver os traços. Não, não é necessário, né? sim, são fotos específicas, né? Foto do olho, do rosto, da boca. A gente tem um gráficozinho que a gente manda para a pessoa, né? E aí ela tira a foto daquele jeito, frente, de costas, mas assim, mulher, homem, tudo de short, de mulher com uma leg, para ver mais o formato do corpo, camiseta, mas nada sem roupa, sempre de roupa. E na análise presencial também, sempre de roupa, nada formato do corpo, não precisa ver exatamente, né, o corpo, é só o formato.
Bem, qual que é a duração de uma sessão de análise corporal? Então, normalmente leva entre 1 hora e 1 hora e meia, né, com a devolutiva, Uhum, porque daí você manda a foto antecipado, daí fica mais fácil, né, e aí no dia só reforça, né, olhando os traços pessoalmente, né, pelo vídeo, e depois é feito uma devolutiva, né, que é aí onde eu falo sobre os traços, como ela funciona e tal, e aí a gente vai conversar sobre essas personalidades, né, e o que ela te trazer, algum problema circunstancial, e normalmente entre 1 hora e 1 hora e meia, uhum. é bem tranquilo. Esse complemento, ele está relacionado com algum dos outros serviços que você oferece? A barra de Não, axis, ou não? É um não, processo é um processo. destinado única e exclusivamente à análise corporal? Sim, da análise corporal tem uma sequência que é a chave mestra, que daí a gente pode tirar cada traço da dor, a gente vai analisar cada traço, dá para fazer em 5, 6 sessões, né, analisando cada traço, como ele está funcionando, se ele está na dor, se ele está no reforço, e aí a gente pode fazer mais 5 sessões trabalhando cada traço separadamente, Hum, né, como que cada está funcionando. E daí tem também a constelação familiar, que se a pessoa, né, escolher fazer, tem também uma terapia que eu trabalho, né, que é terapêutica e que ajuda bastante também a se conhecer e, né, a trazer, né, coisas do passado, coisas até da família, e você é um autoconhecimento também que ajuda bastante, né? Mas não está incluso na análise corporal. A análise corporal é só ela mesma, mas eu trabalho também com a constelação e tenho feito bastante também, é uma coisa que, mas não tem nada a ver com a análise, é outro tipo de terapia que eu trabalho. E as barras de axis é o que eu falo, uma complementa a outra, né? Normalmente as pessoas fazem a análise, fazem a constelação, que são terapias diferentes, mas que se complementam, né? Que ajudam a ter um resultado mais rápido, um entendimento pessoal mais rápido. E as barras de axis é presencial só, não tem como fazer à distância, né? Então, essa é só presencial, só atendo aqui na minha cidade. E daí tem que ser no toque, é ao receber, né? É o toque na cabeça, é o toque nos pontos, né? Que são 32 pontos na cabeça, onde tocados por um período, libera crenças, traumas, né? E aí é onde complementa a análise, né? Você faz uma análise, e mesmo que você não faça análise nenhuma, você pode fazer as barras, né? As barras de axis, que vai ajudar a te libertar de muitos traumas, muitas crenças, traz um relaxamento profundo, você consegue dormir melhor, você consegue ter uma vida mais leve também. Então, lembrando que, então, que são serviços complementares, mas não dependentes um dos outros, né? Se a Não, pessoa não. quiser fazer análise corporal, ela faz. Se ela quiser fazer a barra, ela faz. Se ela quiser fazer Ela, a terapia relação, ela familiar, faz, ela também não faz. Se quiser fazer todas, também melhor ainda. pode, É aí que ela melhor vai se ainda. desenvolver mais ainda. Isso vai se desenvolver mais rápido e vai ser, né, se libertar mais rápido daquilo que ela quer. Uhum, Lembrando que pode, né, que nem as barras, ela pode ser feita em sequência para, né, por muito tempo. Então, assim, a análise você vai fazer uma e você já vai saber, né, como você funciona e pronto. Depois, se você quiser continuar, outras sessões, algumas sessões também já resolve. As barras você pode fazer 10, 20, 30 sessões, só vai te ajudar cada vez mais. Não tem não é uma sequência limitada, uhum. né? Pode ser feito para sempre. Quanto mais, melhor. Muito bem. Pessoal, lembrando que aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter as informações para quem quiser adquirir um desses serviços com a Rosemary, entrar em contato com ela, agendar, fazer o agendamento.
Lembrando que a maioria dos serviços aí que ela falou podem ser feitos à distância, através de videochamada. Só a barra de Access, que infelizmente não é possível, mas quem for da cidade dela é só agendar e fazer, que é maravilhoso. Eu não tive a oportunidade de passar por essa experiência, mas pelo que eu já soube, é ótimo. E como ela acabou de falar também, né? E é muito bom. Agora, uma pergunta bem desafiadora para você, para finalizar o nosso bate-papo. Ah, manda. Se álcool Pode- nos faz alcoólicos, Fanta nos faz fantásticos? Né? Será? Acho que sim. Terapia dos pais fantásticos. Acho Verdade, melhor. uma grande verdade. A terapia, os serviços de análise comportamental e corporal, tudo isso Sim. nos faz fantásticos, né? Porque Correta. o autoconhecimento é o nosso grande poder, né, que a gente tem. A Sim, partir do momento que a gente se conhece, sabe das nossas virtuosidades, dos nossos aspectos positivos, a gente passa a ver as coisas sob uma perspectiva muito empoderadora, né? Bem sim. mais fortalecedora, que ajuda, Nossa, traz tantos benefícios para a gente quanto para as pessoas ao nosso redor. As sim. Você pessoas às fica, vezes olham pra gente e falam: Nossa, você tá tão mudado, tá tão diferente, tá mais animado, mais engajado. Aí sim, isso faz as pessoas se sentirem bem também. E não precisa, às vezes você não precisa nem interagir diretamente com a pessoa, mas só dela ver você ali agindo de uma forma mais otimista, né, mais autoconfiante, elas acabam também se espelhando naquilo e se desenvolvendo também. Isso que é incrível, né, sim. desse serviço que a gente faz de análise corporal, comportamental, essas terapias alternativas, o coaching que eu faço também, né? Tudo isso acaba trazendo muitos resultados positivos para a gente, para as pessoas ao nosso redor. Sim, e é um dia de cada vez, né? E assim, começar, buscar, tem que buscar, né? Não adianta deixar para depois, para amanhã. É a busca, né? E nós estamos aqui para ajudar. Alguém um dia foi lá e ajudou a gente, né? Mas a gente deu um passo e foi lá e buscou, né? O conhecimento, foi lá e buscou, né? As terapias, né? Eu me libertei de muita coisa, através das terapias. E, e cada dia é um ganho, cada dia é um crescimento, né? E esse é só o começo. E Nunca vai, para, né? né? Com certeza, é, todo mundo consegue, né? E nessa pandemia está todo mundo, né, preocupado com alguma coisa e nós estamos aqui para ajudar as pessoas a ter uma visão diferente, Sim. né? A ter esperança, a, né, alimentar esses sonhos e buscar uma vida, né, mais normal possível. Uhum. Com certeza. Lembrando então mais uma vez, quem tiver interesse em adquirir algum dos serviços da Rosemary, ou o meu também, claro, eu faço também não Sim, só os atendimentos de análise de perfil comportamental de forças e virtudes, mas também sessões de coaching. Quem quiser adquirir um dos nossos serviços, é só acessar um dos links aqui abaixo na descrição do vídeo e entrar em contato com a gente, fazer o agendamento, que a gente vai ter um prazer muito grande de atender cada um de vocês, né, amiga? Tem mais alguma com coisa que certeza. você queira complementar aqui para a gente encerrar o nosso primeiro episódio do Talk Show? Ah, eu vou te agradecer por ser a primeira convidada, agradecer a todo mundo que está assistindo, né, que vai ver esse vídeo, que pode, né, contar conosco. E foi um prazer conversar com você, bater esse papo e vamos continuar nesse caminho de busca de autoconhecimento e de levar esse autoconhecimento para as pessoas também. Sim, Só gratidão, muita gratidão.
Eu que te agradeço por ter aceitado o convite, né? Essa experiência nova, até mesmo para mim também. Primeiro vídeo que eu estou gravando a transmissão no YouTube. E foi muito bacana esse bate-papo. A ideia é essa mesmo, a gente compartilhar o nosso conhecimento com as pessoas, para elas se inspirarem também, procurarem saber um pouco mais sobre elas, melhorarem nos aspectos, principalmente hoje, né, que como você falou, a gente está em meio à pandemia, isso está nos afetando muito psicologicamente, principalmente, né, não só no aspecto financeiro, mas nos relacionamentos, mas no nosso psicológico e ter esse suporte, né, de profissionais que estão aqui para nos ajudar a nos autoconhecer melhor, saber como usar os nossos pontos fortes, os pontos que nos Uhum. fortalecem, que nos motiva, que nos fazem, nos levam a superar os obstáculos com mais facilidade, né, e menos dores, né, não só físicas, mas emocionais, porque muitas vezes a gente tenta superar os obstáculos na base da tentativa e erro, né? E não deu Sim. certo, a gente tenta de novo e vai, fica dando murro em ponta de faca. Uhum. E com o nosso suporte, né, não tem, a pessoa não corre esse risco, né? Ela passa a Nossa, ter um direcionamento mais assertivo para resolver as adversidades, ver as coisas sobre nossa. uma perspectiva mais otimista. Não que vá negar ou esquecer, ignorar as adversidades, né, os problemas. A pandemia está aí, sim, mas há como a gente buscar alternativas e meios para superar ela ou vivenciar ela de uma forma um pouco melhor, né? Sem negar as nossas necessidades. Sim, você consegue ter uma visão diferente, né, do Uhum, que da realidade. Você consegue ter esperanças, e é para isso que nós estamos aqui, né, para sim. ajudar nessa caminhada, para ajudar a pessoa a ver de uma outra forma o mundo, a vida, as pessoas, né? Uhum. É assim que a gente está caminhando e é assim que a gente quer ajudar as pessoas a caminharem também. Aí, esse é o nosso propósito. Esse é o nosso propósito. Obrigado mais uma vez a você por ter aceitado esse convite. Obrigado a você que nos assistiu até aqui. E, mais Gratidão. uma vez, quem Obrigada. quiser conversar com a gente, tirar alguma dúvida ou quiser fazer o agendamento, é só entrar em contato com a gente através de um dos links aqui disponíveis na descrição do vídeo. E até o próximo episódio. Mais uma vez, gratidão, Rosemary, minha amiga. Até uma próxima. Gratidão. Eu que agradeço. Muito obrigada. Um abraço a todos.